E bora fazer vídeo também para ajudar, né? Não assim que o meu canal seja muito grande, mas é sempre bom a gente ajudar. E eu vou ver aqui o que o Ian Neves do História Pública estava falando sobre a guerra comercial entre China e Taiwan. Vamos falar sobre uma guerra comercial que está rolando. Estados Unidos apertam regras de exportação de chips para a China, atingindo Nvidia e AMD. Vou ler tudo, depois eu comento, tá? É o livre mercado, né? A Renata Barreto falava, não, porque os Estados Unidos, a regra moral que rege o país, etc. Tá aí o livre mercado. O governo dos Estados Unidos falando, olha, não pode vender certas tecnologias para a China e não pode ter fábricas na China por 10 anos. Os Estados Unidos estão restringindo ainda mais as remessas para a China de processadores gráficos de última geração e aceleradores de inteligência artificial usados em computação de alto desempenho. A medida já está afetando a Nvidia e a AMD, conforme Washington, que são fabricantes, né? Conforme Washington intensifica os esforços para conter os avanços tecnológicos e militares chineses. A ideia dos caras é conter a China. Porque eles precisam do inimigo sempre. Né? Em vez de trabalhar junto, pô, vamos construir alguma coisa junto. Vamos fazer esse mundo avançar junto. Não, a gente tem que restringir a China porque a China é inimiga. Da onde, né? A Nvidia confirmou ao Nikkei Asia que 2 de seus chips de computação da inteligência artificial premium e um dos seus poderosos sistemas de computação de inteligência artificial foram afetados por um novo regulamento norte-americano. A empresa disse que buscará licenças de controle de exportação e também conversará com clientes na China sobre o assunto. Enquanto isso, a AMD alertou suas operações na China na quarta-feira, que suspenderá alguns embarques de unidades gráficas de processamento GPUs de ponta para a China. Segundo galera do Bitcoin, a AMD confirmou ao Nikkei Asia que recebeu uma notificação de novos requisitos de licenciamento do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Isso aqui eu já vou comentar, tá? Um funcionário do Departamento de Comércio disse ao Nikkei Asia que a agência não pode comentar sobre a mudança de política, mas disse que está adotando uma abordagem abrangente para implementar ações adicionais necessárias para proteger os interesses de segurança nacional e política externa dos Estados Unidos e evitar que tecnologias avançadas de países acabem sendo usadas em aplicações militares chinesas. Tá, o que isso aqui tem a ver com geopolítica? Isso aqui tem a ver com os avanços dos Estados Unidos sobre Taiwan, tá? Então, a Nancy Pelosi também, né? Taiwan, e desde que isso aconteceu, isso abalou muito as relações internacionais dos Estados Unidos com a China. E lembrar que o filho dela, que é acionista de empresa ligada aí a microchips, estava nessa visita de forma secreta, ele não estava na lista oficial de quem estava indo para lá, porque né, a Nancy Pelosi tem envolvimento também com essas empresas e o filho dela também. Então, não era nada assim, nossa, liberdade, Taiwan, vamos lutar pela democracia. Então, é só dinheiro. E o que isso tem a ver? Taiwan, gente, é a fabricante de chips de computador de chips mais desenvolvidos do mundo. Taiwan é a ponta de lança da tecnologia de chips de computador. Sim. E uma das poucas áreas que a China não tem autonomia tecnológica de ponta é nesse tipo de chip. Não tem ainda, né? Não tem ainda. Mas o governo não está esperando. O governo está metendo dinheiro, socando dinheiro aí na indústria de chip, que é para não ficar para trás. Então a China tem que importar parte dos chips de computador que são fabricados fora, porque a China não tem tecnologia própria para fabricar uma certa categoria de chips de alta tecnologia. É isso que os Estados Unidos estão bloqueando. Por conta da dependência da China, eles estão bloqueando para frear o desenvolvimento da tecnologia própria da China. A diferença, né, como eu falei, a China está metendo dinheiro para desenvolver tecnologia própria e não depender mais. Que é o que eles estão fazendo com comida, investindo muito na África, investindo internamente, que é o que eles fazem com tudo. Enquanto isso, os Estados Unidos, até bandeira deles, eles têm que fabricar aqui, porque 85% fabrica aqui. Material de campanha para as eleições dos Estados Unidos, fabrica na China, porque nada fabrica lá. Ainda, eles estão avançando super rápido, mas eles ainda não têm. Né? E aí tem uma vai levar um tempo ainda, né? Tem uma outra notícia aqui que eu vou mostrar para vocês que tem a ver com isso. E essa aqui é fantástica, a chamada. Deixa eu traduzir aqui. Tsai de Taiwan elogia chips de democracia em reunião com o governador dos Estados Unidos. Chip da democracia. Ducey é o último de uma sucessão de políticos norte-americanos a visitar a ilha autogovernada. Tem uma foto do Sun Yat-sen aqui atrás, é de fuder. Taiwan espera produzir chips de democracia com os Estados Unidos, disse a presidente Tsai Ing-wen ao governo. O cara que ele mencionou ali, Sun Yat-sen, que é a foto que está
no fundo, é um dos responsáveis pelo que a China é hoje, né? Ele que estava encabeçando a revolução que tirou a monarquia do poder na China lá em 1911. Ao governador visitante do estado americano do Arizona, Taiwan tem feito questão de mostrar aos Estados Unidos seu mais importante patrocinador internacional e fornecedor de armas, apesar da falta de laços diplomáticos formais, que é um amigo confiável, já que a crise global de chips afeta a produção de automóveis e eletrônicos de consumo. Dizer que esse governador do Arizona é tipo o filho do Bolsonaro, aquele que é vereador federal, né? Porque o cara é governador do Arizona e está aqui visitando Taiwan nesse momento, né, estressante, toda essa crise que está rolando, né? Tipo o filho do Bolsonaro. A Taiwan Semiconductor Manufacturing, uma importante fornecedora da Apple e maior fabricante de chips contratados do mundo, está construindo uma fábrica de 12 bilhões no Arizona. Por quê? Por quê? E aí... Porque no Arizona é mais difícil ter sindicato. Porque a empresa que eu trabalhava, na verdade, né? Eles queriam abrir outra fábrica mais para a costa oeste dos Estados Unidos. E aí eles estavam verificando quais os estados que eram menos amigáveis com o sindicato. É óbvio que não é só isso, né? E aí que vem o pulo do gato. Por que eles estão mudando isso para o Arizona ou para os Estados Unidos ou para qual lugar que seja? Se por um acaso, a China anexa Taiwan ao continente, a China toma o território toda a tecnologia e nacionaliza essa fabricante de chips, a China vai ter a maior fábrica de chips de altíssima tecnologia do mundo e vai praticamente ser autônoma em desenvolvimento da sua tecnologia. É por isso que eles estão mudando a fábrica de lugar. Assim, um dos motivos, né, é esse, né? Claro que estando nos Estados Unidos é muito mais fácil para se proteger e também distribuir, porque a maioria das empresas está lá. Mas com certeza nos planos da China, se um dia eles resolverem agir militarmente em Taiwan, tá lá uma partezinha, olha, a gente tem que pousar nessas empresas aqui o mais rápido possível, que é para os caras não destruir o maquinário. Chips de democracia sabor queijo. O perigo da China tomar a China, né? Sabor McDonald's. Vocês entenderam qual que é a questão aqui? Diante do expansionismo autoritário dos desafios da era pós-pandemia. Ai, meu Deus. Taiwan busca reforçar a cooperação com os Estados Unidos na indústria de semicondutores e outras indústrias de alta tecnologia. Porque os Estados Unidos ocuparem e auxiliarem militarmente Taiwan não é expansionismo autoritário. Não, nunca é, né? Nunca é, né? É só ver o que eles fizeram aqui na Ásia. É só ver como a gente chama as próprias guerras, né? Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia. Vai sair um filme agora sobre a Guerra da Coreia, que eles chamam nos Estados Unidos de a Guerra Esquecida, porque não ganhou a mídia, né, na época. Que foi ali depois da Segunda Guerra Mundial e tal, e daí veio a Guerra do Vietnã. Mas aqui eles chamam de a guerra contra a invasão dos Estados Unidos, se não me engano, na Coreia do Norte. E é um nome semelhante aqui no Vietnã. Para eles, a gente estava lá guerreando contra os comunistas malvados, mas para o povo aqui, eles estavam sendo invadidos pelos Estados Unidos. E para eles nunca é, eles nunca são os inimigos, os malvados da história, né? No Star Wars eles são. Não é democracia. Afinal de contas, está escrito que é democracia, então deve ser, né? Construir cadeias de suprimentos mais seguras e resilientes. Vamos traduzir. Isso vai evitar que a China tenha o monopólio dessa alta tecnologia. Estamos ansiosos para produzir conjuntamente chips de democracia para salvaguardar os interesses dos nossos parceiros democráticos e criar maior prosperidade. Ducey, um republicano, todo mundo sabe que o Partido Republicano é sinônimo de democracia, né? Só vê o Trump. É o mais recente de uma associação de funcionários dos Estados Unidos a visitar, incluindo a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, no início de agosto, desafiando a pressão da China para que tais viagens não ocorram. A Nancy Pelosi é democrata, né? Só para não falar besteira. Só um exemplo, tá, gente? Na política interna dos Estados Unidos, os partidos democrata e republicano já são quase indistinguíveis. Na política externa, eles são indistinguíveis, tá? É aquele meme, né? Os republicanos bombardeando, os democratas bombardeando, mas com uma bandeirinha do LGBTQIA+, e o símbolo da paz, etc. É a mesma coisa. Eles falam que a China é governada por um partido só, os Estados Unidos é a mesma coisa. Só que eles têm dois do mesmo pela extravagância que eles exigem naquele país. Na política externa, ser democrata ou republicano não faz a menor diferença. Não. A política é idêntica. Idêntica. Tanto que, se eu não me engano, assim,
uma coisa que eu me lembro. O Obama é o que mais usou ataque a drone no mundo. Dos presidentes, na verdade. Dos presidentes dos Estados Unidos, ele, se eu não me engano, ele é o que mais usou ataques a drones. Matando gente aí à torta e direito. Inclusive, os democratas costumam ter um histórico de serem ligeiramente piores, tá? Então, eu sou um pouco cético em falar que eles são claramente mais imperialistas por causa de uma coisa chamada Guerra do Iraque, tá? Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque fez isso ficar equilibradíssimo, tá? Quem que é pior fez ficar equilibrado. Ele disse a Tsai que sua parceria com Taiwan era a maior na indústria de semicondutores. O investimento legado da TSMC elevou o potencial para o que é possível entre o Arizona e Taiwan. Novamente, por causa da fábrica. Vocês já sabem, era só isso que eu queria trazer. Novamente, a foto do Sun Yat-sen aqui é de fuder. Ah, por isso que o governador de Arizona tá lá, por causa da fábrica. Ah, ok, beleza. Aqui. É isso aí, né, gente? Democracia é o que eles acham que é, né? E é interessante, é um bom exemplo dessa questão de democracia, que agora eles precisam de petróleo, o Maduro não é mais ditador. A mídia dos Estados Unidos chama o Maduro de presidente Maduro. Então, eu sempre brinco que ditadoras são só os inimigos, mas no fim é verdade. Ditador, são só os inimigos dos Estados Unidos. Quando não é inimigo, é presidente.